De acordo com as ideias do texto, as distâncias a serem percorridas entre as periferias são menores que as distâncias a serem percorridas entre as periferias e os centros. Então vamos perceber aqui o que ele falou para a gente aqui. Ó. Olha o que está sendo dito para a gente aqui. Ó. De acordo com as ideias do texto, as distâncias a serem percorridas entre as periferias, elas são menores do que as distâncias a serem percorridas entre as periferias e os centros. Então a gente tem aqui um grande centro. Vamos primeiro observar isso e como que o texto relatou, tá? Eu tenho aqui então um grande centro. Legal? Um grande centro. Grande centro, grande centro, grande centro. Beleza. Aí, como se colocou lá, periferia, como aquela região rural. Essa região rural, essa região rural, essa região rural. Essa é mais ou menos a ideia. O que o texto está falando para a gente aqui? É o seguinte, as distâncias a serem percorridas entre as periferias, então entre elas aqui, olha, essas distâncias são menores que as distâncias a serem percorridas entre as periferias e os centros. Opa. Chegando ao centro. O texto, você lembra que o texto defendeu, falando que as rodovias, as vias, né, nos centros, nas grandes cidades, são melhores? Então, tudo que dá acesso à cidade, à megalópole, às grandes cidades e tal, as vias são melhores. Concorda comigo? E ele falou, nesse caso, já mostrando para a gente que entre as periferias não seria tanto assim, correto? Beleza, então vamos com esse princípio. Agora vamos observar lá no texto isso. Então, será que o deslocamento entre as periferias, eles são menores do que da periferia para o centro? Vamos analisar. Olha o texto. A diferenciação entre zonas centrais e regiões marginais, isto é, centros e periferias, encontra-se hoje em dia em várias ordens de grandeza e tal. Aí se falou, olha, os centros são primariamente grandes cidades, ou cidades de dimensão média, que tem uma boa infraestrutura, lembra? Sendo periferias as zonas de economia rural. As aldeias constituem centros menores na periferia. Diante das periferias, os centros são privilegiados, sob alguns aspectos. E ele vai falar o primeiro dele. Sob perspectiva geométrica, ele vai falar do benefício de se estar nos centros. A soma das distâncias entre o ponto central e quaisquer pontos do interior é menor, privilégio do centro, do que entre um ponto da periferia, qualquer que seja esse ponto, e qualquer ponto no interior. Então, nesse caso, a vantagem dos centros é justamente saber que a soma das distâncias é menor. Isso vai justamente contrário àquilo que foi falado aqui na questão 10. Na realidade, essa distância, né, olha, as distâncias a serem percorridas entre as periferias, porque ele falou lá na relação de periferia de qualquer ponto, né? Então, entre as periferias, são menores? Não, são maiores, porque há um benefício de se morar no centro. Boa infraestrutura, então os distanciamentos são menores. Concorda comigo? E é isso que a gente viu lá no texto, não foi?